Exclusivo, estivadores do mais importante porto da América Latina denunciam a falta de segurança. O Porto de Santos registra quase um acidente de trabalho por dia. Uma rotina perigosa que muitas vezes termina em tragédia. No grande porto do litoral paulista, pequenos barcos levam centenas de homens todos os dias para o trabalho nos terminais e navios. Mas nesse ofício perigoso e disputado, nem todos eles voltam para casa. Meu Deus, ele só era um menino. Ele tinha 35 anos de idade, um filho de 5 anos, que ele queria ver crescer, que ele tinha planos. E assim. Wagner morreu trabalhando no desembarque de um navio cargueiro, como esse. Foi há menos de um mês. Ele morreu atingido por peças que se desprenderam em função da má conservação das correntes que seguravam esse material. Mas como podem ser mal conservadas peças que sustentam toneladas? Trabalhar ao lado do perigo virou costume no Porto de Santos e o pior, sem condições mínimas de segurança. Como é que é segurança? Não existe. Segurança não existe. É insegurança total. E os números confirmam isso. Em apenas 3 meses desse ano, acidentes que afastaram estivadores do trabalho aumentaram 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase um acidente por dia, média de 23 por mês. O porto mais antigo do país movimenta quase 1 milhão de toneladas por ano. Eles falam EPI, o equipamento de posição individual, mas na realidade é uma luva, um macacão e um capacete. Ainda assim, não é difícil encontrar trabalhadores sem capacete e luvas, mesmo sendo indispensáveis. Sem falar de imagens como esta, estivadores só de bermuda e chinelos. E quando precisam trabalhar a mais de 20 metros de altura, que garantia eles têm? Se tivesse os cintos de segurança e o treinamento para que os homens pudessem utilizar no trabalho em altura, estaria evitando vários tipos de acidentes que podem até ser fatais. Este navio alemão atracado no Porto de Santos é um exemplo de como a tecnologia poderia fazer mais pela segurança no trabalho. Todos os 5.000 containers que embarcam aqui com a ajuda deste guindaste são acoplados automaticamente. Com isso, não é preciso que o estivador, por exemplo, fique sobre eles arriscando a vida, embora isso ainda aconteça. Veja o que diz este técnico em segurança com 20 anos de experiência. Ele pode prender a mão ou ele pode perder o equilíbrio, cair no porão. Ele está em cima do container sem nada em volta? Sem nada. Isso é irregular? Irregular. Ainda acontece? Ainda acontece. Nós estamos dentro do padrão que o Brasil fornece. Agora... Se eu te perguntar se ele é suficiente? Mas em outro momento da entrevista, o representante do porto responde. Você se sente seguro só com um capacete, uma bota e uma luva, operando containers? Não basta, né? Não basta. Que é o que eu falo em casa pra mulher, eu saio, não sei se vou voltar. O Jornal da Band teve acesso ao laudo que investiga a morte de um trabalhador no Porto de Santos. A perícia vai apontar que não houve falha humana. Os acidentes de trabalho no maior porto da América Latina já respondem por 15% dos afastamentos. Do apartamento comprado com salário de estivador, Sérgio enxerga ao longe um pedacinho do Cais de Santos, de onde ele foi obrigado a se afastar por 1 ano, depois do acidente que quase o matou. Traumatismo craniano, fraturei a mandíbula, a bacia e os braços migalharam 1 palmo de cada braço. Sérgio fez o que muitos estivadores ainda fazem, enfrentam grandes alturas sem proteção para auxiliar a acomodação de containers em navios. Mas naquele dia, cabos do guincho arrebentaram e atingiram Sérgio numa operação em que ele já havia avisado. Não era segura. Não vai fazer o trabalho? Então o pagamento não vai receber. Eles mandam dar um jeitinho, né? Aí então eles mandam fazer aquele jeitinho brasileiro, aí é quando a pessoa vai lá e faz. Se o trabalho sair e não acontecer nada, tudo bem. Se acontecer, a culpa é do trabalhador. Foi ele que quis fazer, ninguém mandou. Casos como o de Sérgio já afastaram do trabalho quase 1.000 funcionários nos últimos 4 anos no Porto de Santos, o que significa 15% do total de trabalhadores, um número elevado, mesmo para as empresas que contratam a mão de obra e são responsáveis pela segurança.
essa movimentação crescente, muito grande em curto prazo de tempo, não houve efetivamente talvez o acompanhamento desse treinamento mais adequado. A viúva do estivador Wagner Mateus, morto num acidente de trabalho dia 7 de novembro, diz que o marido reclamava das condições de segurança no porto. Wagner morreu prensado por peças que se desprenderam de um navio cargueiro. Eles são seres humanos, são pais de família, como Wagner era, são filhos, são seres humanos que precisam ter a vida preservada assim. Eles não são apenas números. Uma investigação aberta pela polícia para apurar as causas do acidente que levou à morte o estivador deve ser concluída até o final da semana. Mas informações do inquérito obtidas com exclusividade pelo Jornal da Band apontam que não houve falha humana. Fotos da perícia mostram que o equipamento usado na amarração das cargas era inadequado. Nós verificamos que o acidente ocorreu por uma insegurança no trabalho. Está muito claro. E especificamente uma falha do material utilizado. O importante não é só bater recordes de produção, de carga e descarga, mas também em preservar vidas humanas. Um lar não pode ser destruído dessa maneira.